Olá, amigos do Viva Bem Multimídia. Nós estamos aguardando aqui fechar o nosso horário para recebermos o nosso entrevistado desta noite. Eu vou ter o grande prazer de conversar com o Frei Jaime Bétega, de Caxias do Sul, e já já estaremos com ele conosco aqui para uma live neste dia especial que hoje celebramos, que é o Dia Nacional de Ação de Graças. Então vamos apenas aguardar a conexão com o Frei Jaime e já já vamos estar conversando aqui. Obrigado já a Márcia que entrou conosco, o Fábio, e assim aos poucos o pessoal vai chegando aqui. Obrigado de novo a vocês que já estão conosco no aguardo. Estamos apenas esperando completar a conexão aqui com o Frei Jaime Bétega de Caxias do Sul. Vamos conversar com ele daqui a pouco sobre a importância desse dia, ação de graças, o que significa ainda para este mundo louco, corrido e doido no qual nós vivemos, mas também conhecer o seu trabalho, que é muito rico e de muito tempo, em Caxias do Sul. Então vamos aguardar aqui até que... Muito bem, já temos Frei Jaime conosco. Vamos convidá-lo para entrar aqui. Olá, Aí, boa olá noite. Jaime, tudo bem? Bem, como vai, Heitor? Tudo bem? Graças a Deus, graças a Que Deus. bom, Aliás, prazer. hoje temos que começar dizendo graças a Deus, Ah, né? não, hoje mais do que nunca, Dia, hoje mais do que nunca. é Aqueles que verdade. estão nos acompanhando, já temos algumas pessoas aqui, já cumprimentei algumas. Eu vou tomar a liberdade de desconectar os comentários, mesmo que eu sei que serão muitos, porque tem uma coisa estranha no processo do Instagram, é que exatamente os comentários vão ir por cima do rosto do convidado e a gente acaba não vendo as reações e a maneira de falar. Então, gente, Mas em sinto muito, mas alguns momentos até vai bem os comentários por cima do rosto. sim, exatamente, exatamente. Então vamos deixar então no começo assim, Jaime, e Sim, aos poucos depois nós vamos dizer assim, quando a conversa ficar mais séria, tá. aí nós vamos comentar. Mas então, para aqueles que nos acompanham pelo Viva Bem Multimídia, quero me manifestar aqui primeiro dizendo do grande prazer de poder hoje à noite receber Frei Jaime Bétega. Ele é capuchinho, por isso o próprio nome da ordem já significa muito, mas tem uma caminhada especial com pessoas especiais. Aliás, todo mundo, na visão de Frei Jaime, é especial. E o que dizer, então, Frei Jaime, além da sua saudação inicial, deste dia especial de ação de graças? Primeiro, boa noite, obrigado por ter aceito o nosso convite e a sua saudação. Boa noite, Heitor. Boa noite a todos os que já estão nos acompanhando. É uma alegria, não tive dúvidas quando recebi o convite, vibrei que a agenda estava livre, porque nessa época nós estamos tendo, apesar do momento, Verdade, verdade. bastante encontros, celebrações de formatura das faculdades, da universidade, Sim, então, sim, e tem sim, sim. algumas noites que eu dou aula também, então, aí, mas alegria, alegria. E o Dia Nacional de Ação de Graças, particularmente, eu tenho um carinho por essa data. Eu Sim, sempre trabalhei muito em escolas e sempre assessorei também o ensino religioso das escolas, numa equipe ecumênica, também com a participação da Igreja Luterana, e a gente preparava o dia de ação de graças de uma forma muito
muito pontual, assim, e com detalhes muito grandes, para que a gente pudesse celebrar juntos essa data num dia. Eu sou a favor de datas significativas, mesmo que todos os dias sejam dias de gratidão, ter um dia para agradecer, onde, em sintonia com tantas pessoas, a gente consegue agradecer, eu acho que é um privilégio isso, né? É uma festa que recorda às pessoas aquilo que não deveria ficar no esquecimento no cotidiano. Sim, sim. Não deveria. E eu tenho repetido muitas vezes de que a melhor oração é a gratidão. Quando a gente sabe agradecer, é porque a gente está reconhecendo. Quem reconhece naturalmente é chamado a se sentir criatura diante do Criador. É convidado a fazer essa experiência de ser pequeno sem ser insignificante. É Ser uma diferença. pequeno, sim, sem ser Verdade. insignificante. Ser pequeno no sentido de tomar distância do orgulho. Um orgulhoso dificilmente sabe agradecer. Um orgulhoso dificilmente sabe agradecer. Então, não deixa de ser um dia de humildade. Um dia da criatura que olha para o Criador. Um dia... Sim. Eu posso imaginar que na sua caminhada, eu tenho aberto aqui no meu note, em frente ao nosso local de conversa hoje à noite, um belo PDF que você me mandou com todo o trabalho da Associação Mão Amiga. Eu posso imaginar que cada olhar, que cada palavra de agradecimento, que cada abraço de uma criança, e nós vamos falar sobre toda esta gama de pessoas assistidas pelo Mão Amiga, está uma oportunidade de a gente mesmo ser grato por Sim. ter pessoas com quem a gente pode compartilhar o amor maior, né? Sim. E olha só, e a gratidão, interessante que a gratidão ela te permite encontrar as pessoas do bem. Verdade. A Verdade. gratidão abre caminho para que que o bem possa transitar. E aí que a gente se encontra com tantas outras pessoas que materializam o agradecimento através da doação dos próprios dons, mas também através da expressão material, doando Sim, alguma sim. coisa, né? Doando alguma coisa. E nesses anos, agora quando chegar, eu sou natural aqui do interior de Caxias do Sul, quando chegar janeiro, 30 anos que eu voltei para a minha cidade e Olha, permaneci aqui. Estou aqui há 30 anos, mas sempre, além da paróquia, eu sempre estive muito atento aos movimentos sociais, no sentido de olhar para aqueles que mais necessitam. Então, é muito bacana poder ver, eu sempre digo que eu conheço o lado bom desta cidade de 500 e poucos mil habitantes, que é Caxias do Sul, que tem uma periferia desafiadora, mas que tem pessoas incríveis, incríveis. Então, tudo isso nos alegra, e como nos alegra. Muito, muito, muito. eu posso imaginar, e eu andei olhando com muito cuidado a gama tão variada de pessoas que são assistidas na Associação Mão Amiga. E outra coisa que me impressionou, deixa eu colocar isso logo no começo para ti, há trabalhos que estão chegando perto dos seus 50 anos, 47 Sim, anos de atividade, e em plena pandemia, em abril, vocês estavam inaugurando uma casa para receber de novo pessoas em situação de vulnerabilidade. Quer dizer, eu posso imaginar nessa caminhada toda. Agora, esse ano nós estamos na questão do vírus, mas quantas outras dificuldades nessa caminhada toda aconteceu?
que de repente não motivava para a gratidão. Sim, Normalmente surge muita reclamação, muita dificuldade, mas sempre quando há exatamente o que você disse, alguém que motiva ao bem, a gente acaba descobrindo quem quer repartir o bem. Tem sido sim, essa a sua experiência, Jaime? sim, sim. E eu tenho, estrategicamente, eu dou aula na universidade, eu me formei em administração de empresas e eu acabei indo dar aula na universidade, faz 15 anos que eu dou aula na universidade, no curso de administração de empresas. Eu fiz o mestrado em espiritualidade no trabalho e fiz o doutorado em a compaixão entre líder e liderados. E Que eu tema muito especial. eu sempre quis buscar um pouco mais da ciência para ver por onde nós vamos humanizar o mundo do Sim, trabalho, sim, mas sim. também por onde nós também podemos tocar as pessoas para a solidariedade. Se no passado a gente via os exemplos dos pais, dos avós, né? Hoje, solidariedade é um aprendizado. É um aprendizado. E, e esse semestre, né, em plena pandemia, eu sou muito de estar próximo dos alunos, e o semestre passado já foi assim, a gente começou próximo e depois tivemos que fazer à distância. E um dia Certo, caminhando, eu certo. disse, bah, mas como é que eu vou desafiar os alunos deste semestre? Para começar bem o semestre. São Tá turmas de certo. mais de 40 alunos. Eu trabalho em empreendedorismo cristão, uma disciplina que o aluno escolhe para Uhum, completar uhum. créditos e sempre ela é muito participada de diversos cursos. E eu trabalho também uma disciplina chamada ética organizacional, a ética dentro das empresas, que é uma disciplina obrigatória do curso de administração de empresas. Mas aí, caminhando, Heitor, eu disse, bah, é época de solidariedade, ética e Uhum. empreendedorismo. O empreendedorismo social é um empreendedorismo essencialmente cristão. E a ética, hoje a gente tem clareza que a espiritualidade sustenta as posturas. A espiritualidade te torna verdadeiro, transparente, coerente. E a espiritualidade sustenta a tua ética. Então, eu dividi as turmas de 2 a 2 com os nossos idosos que não podiam ir para os nossos espaços, e a gente entregava a marmita em casa, o pão feito em casa, estava entregando para eles. Olha só. Passamos 4 meses entregando marmitas, 120, 130 marmitas, todos os dias. E aí os alunos foram 2 a 2 fazer uma visita para um idoso dentro dos protocolos, já telefone, o idoso sabia tudo. Eu tive duplas que foram para a casa do idoso às 9h30 da manhã e eles tinham que ir com balde, vassoura, e levar um lanche também. Porque se tivesse que fazer uma limpeza do banheiro, eles fariam uma limpeza do banheiro também, da casa, né, de acordo com a situação. Algumas duplas foram de manhã e só saíram da casa do idoso no fim da tarde. Porque o idoso quis conversar, quis que fizessem o almoço junto, e aí eu estou encerrando o semestre com a melhor parte da aula. Os alunos mesmo dizem, eu nunca tinha feito isso, nunca pensei que numa Aham, aham. universidade eu seria chamado a fazer algo assim. Então, Sim, eu sim. vi, Heitor, que nós somos responsáveis. O senhor é pastor, né, emérito, e eu trabalhei sempre praticamente à frente de paróquia, eu fui pároco 26 anos, e aí eu, eu nunca reclamei porque os jovens não estavam na igreja. Uhum, uhum. Mas estrategicamente eu tentei ir onde os jovens estavam. Tá Então, certo. aí eu fui buscar formação para poder não lecionar filosofia e teologia, porque daí tem outros que lecionam. Mas eu quis Certo, ir certo. lecionar aquilo que o mundo do trabalho nos pede.
Hum, hum, E aí, então, uma das coisas que me realiza muito é ver que os nossos alunos acabam sendo os nossos voluntários depois. Então, hum. voluntariado a gente constrói também. Voluntariado, solidariedade é uma semente que tem tudo para germinar, porque os nossos jovens são bons, eles são muito bons. Então, eu posso contar assim que na sala de aula tem dias que a gente reza, e aí eu fico pensando, nossa, administradores, eles param minutos para rezar. É, E isso é interessante. Então, cabe a nós também, né, como proposta religiosa, irmos onde o jovem está. e E, dar-lhes oportunidade, é. sim, É. e um frei sempre me desafiou as redes sociais. Sim. E aí eu fui achando que não era isso, que não... Depois eu fui entendendo. E esses dias eu vi uma fala de um estudioso de comunicação e também comunicação religiosa, e ele disse assim: as igrejas de material, com a pandemia, se tornaram igrejas de fibra ótica. Hum, hum. Claro que nós já estamos com saudades do encontro, de estarmos juntos, nos Verdade. abraçarmos, nos darmos as mãos. É. O Mas presencial, né? É. agora também é um caminho para levar ao presencial, tu utilizar essas mídias todas, né? Essas redes, assim como o senhor faz também, Heitor. Eu creio que, inclusive, Jaime, nós podemos incluir esta possibilidade de usar o novo, mesmo que agora forçado um pouco pela situação da pandemia, mas, digamos, as ferramentas que estão sendo usadas, elas já estavam aí. O Sim, WhatsApp não nasceu na segunda semana de março, a sim, internet não foi criada na terceira semana de março para que a gente pudesse falar porque não havia presencial. Quer dizer, toda essa ferramenta estava aí, mas a gente se acostuma a certos caminhos e isso dá sim, uma certa acomodação, uma certa sim, tranquilidade. No seu caso, como professor, tem o seu curso, tem a sua forma de ser, de falar, de agir. Os alunos já têm aquela expectativa e, de repente, parece que alguns parâmetros precisam ser quebrados, às vezes até de maneira um pouco forçada, e querendo ou não, para este novo mundo um pouco mais virtual, sem perder o conteúdo e não esquecendo o presencial, a gente está descobrindo coisas fantásticas. Eu tenho visto pessoas de idade que nem sabiam usar o celular para telefonar, e hoje estão em grupos de idosos de WhatsApp, não só para dizer olá, olá, bom dia, boa noite, mas trocando mensagens e fazendo a vida estar presente, porque o presencial não está aí para ser vivenciado. Eu posso imaginar que dentro dessa realidade sua, onde praticamente 1.000 pessoas são assistidas pelo Mão Amiga, também ali o virtual tem sido extremamente importante, não é isso, Jaime? nossa, e como? É por isso, Heitor, eu parto do princípio de que o Sim. nosso tempo não é um tempo de ou isso ou aquilo. Uhum, O nosso uhum. tempo é isso e também E, aquilo. Então, tá no certo. lugar do ou, nós vamos colocar o e. Tem muitas formas. É claro que nenhuma se esgota em si mesma, mas Sim, todas sim, podem ajudar, né? Existe uma complementação mútua. Né? E, claro, aí aquilo que brota do coração humano é sempre a necessidade afetiva, de utilizar uma rede social, mas depois também de poder. Eu ouvi um sim, professor sim. dizendo: nós estamos carentes de pele, do toque da Uhum. pele, pele com Sim, pele. sim. Então, aí a gente fica lembrando, Heitor, o que significa para os avós não receber um abraço dos netos. Exato, exato, exato. Num determinado momento, o nosso drama maior
não foi a pandemia. Sim, a pandemia, claro, como sim, o sim, sim. cuidado, a Os atenção. riscos, né? E tudo Sim, isso, sim. é. Mas o nosso drama maior foi ficar longe daqueles, fisicamente longe Sim, daqueles que nos sim. amam. Então, Esse essa, isolamento, é. isso eu acho que é o grande desafio. E as redes sociais, se nós não tivéssemos tido as redes sociais, muitas pessoas teriam enlouquecido, É, é. porque seria uma solidão muito grande e nós não saberíamos como chegar nas pessoas através de somente um telefone, por exemplo, convencional. Agora Eu mesmo, eu tenho. quase Sim. me atrasei Uhum. antes de entrar, porque a filha está com a mãe mal na UTI, mas Sim, ainda a mãe sim. está consciente. E aí, o que, que Uhum. nós fizemos juntos? Uma oração através de uma videochamada. Sim, E sim. a senhora essa, rezo para que ela se recupere, ela conseguiu rezar junto. Olha, E aí, olha. então, olha, já que o hospital tem limitado a entrada, nossa Sim, entrada, sim, né? sim, Então, sim. como um meio desses, né, favorece e favorece muito. Eu estou vivendo uma experiência pessoal. Minha mãe tem 91 para 92 anos. Ela Bom, está num centro geriátrico e logo que começou a pandemia, o município de Voti fechou. Foi inclusive um dos primeiros casos que teve morte por Covid. E logo nós, os familiares, fomos orientados que as visitas estão proibidas e não há perspectiva de quando retornar. E por 7 meses, de fato, nós não tivemos o sentir a pele. Mas o que é sim, que a casa fez? Eles colocaram o WhatsApp do próprio centro de geriatria à disposição para que a gente pudesse, 1, 2 vezes por semana, fazer uma videoconferência, colocar no lado para minha mãe me ver e poder falar com os netos e tal. E é o virtual ocupando o lugar do presencial, mas no fundo alimentando em nós a expectativa de que não vamos mais precisar dessas maquininhas para falarmos, sim, mas vamos poder de novo chegar sim, àquilo do qual a vida é feita, né? sim. Eu acho que temos que louvar por toda essa tecnologia que a inteligência humana Sim, é sim. capaz de criar, de reinventar, de recriar. Claro, tudo depende das pessoas. De como se Nós usa. É, temos verdade, que verdade. formar pessoas. Os meios, eles estão disponíveis a quem tem boa intenção e realiza Uhum, boas uhum. ações, mas Sim, o meio sim, sim. também ele está à disposição de quem tem outras intenções. Sim, Então, o sim. que nos cabe é formar pessoas. E eu, particularmente, acho que a pandemia nos tornou pessoas melhores, porque nós acabamos também nos aproximando da necessidade de muitas pessoas. Nós trabalhamos com muitas cestas básicas e, Sim, sim. e aí eu senti, eu tenho que agradecer muito a Deus pelas pessoas que Ele colocou no nosso caminho Uhum, uhum. para poder ser uma ponte no sentido de não deixar faltar o necessário para tantas pessoas, para tantas pessoas. Então, acho que essa é a nossa missão. Hoje, Heitor, se fala muito o propósito. Qual é o teu propósito? Qual é o Sim, propósito de sim. vida? Isto é, o que eu vim fazer aqui neste mundo? Uhum, uhum. Seria Tá certo. pobre demais passar por esse mundo amontoando algumas coisas materiais Sim, e tendo verdade. que deixar tudo e às vezes correndo o risco que depois da partida ainda a família capaz de se Continua desunir. brigando. Sim, sim. Então, eu não sei na região mais de origem alemã, embora eu fui criado também comendo cuca com linguiça, porque Tá bom. pastor conhece Vale Real?
Vale Real, Feliz, essa Feliz e região. Vale Real, de passagem, sim, sim, sim. Eu, É a tua região, é? eu estou na divisa entre Vale Ah, Real e Caxias do Sul. olha, E aí a gente que conviveu bacana. também Com os com a alemães cultura aí, alemã. E tem o tá certo. fato o meu avô veio da Itália e ele teve 10 filhos e casou com uma filha de imigrante aqui. Uhum, E ele colocou os filhos na escola e a escola era dada aula por um professor de origem alemã. E sim, eles sim, em sim. casa falavam o italiano. No Aham. dia a dia tiveram que aprender o português. E na escola aprenderam o alemão. Aí meus tios, quando se encontravam, eles falavam o alemão e não falavam nem o italiano e nem o português. Olha só. É, É, a vida ensina para quem quer aprender, né, Jaime? nossa, e Eu acho, como? Como? é, eu acho que um aspecto dentro dessa questão do dia de hoje, o Dia Nacional de Ação de Graças, creio que boa parte se perdeu da gratidão pelas coisas que Deus nos dá. Vamos usar entre aspas, por culpa desta modernidade que inclui também a própria mídia. Porque, como você disse antes, a mídia está aí, ela pode ser usada para o bem, mas ela também está aí e pode, infelizmente, e na maioria das vezes usada para o mal. E acabou se tornando, em muitas situações, um substituto de tal modo que pessoas não procuram mais culto, missa, um grupo com o qual possam se encontrar para oração, para troca de ideias, para fazer a fé cristã de fato crescer, florescer. E isto é o lado negativo da coisa. E, inclusive, quando começou a pandemia e as igrejas passaram a usar e valer-se mais da mídia, logo um certo pé atrás surgiu para dizer, mas esse pessoal vai se acostumar tanto, porque tudo vai ser tão fácil, ver o seu padre, o seu pastor aí na telinha, que o pessoal depois vai dizer assim, para que eu ainda vou à igreja? E é interessante que agora que algumas igrejas, a católica foi a primeira que começou com os cuidados nas missas também presenciais, luteranos, outros evangélicos têm voltado também, aparece este sentimento de que, de fato, as duas coisas, me parece, vão continuar andando junto. Uma Sim. pela questão dos riscos, da idade, das comorbidades, mas outra também porque parece que se descobriu de que a casa tem mais janelas que podem Sim. estar abertas para que o bom ar do Espírito de Deus entre, não? Por isso que a atitude, o sentimento de gratidão, ele é muito importante, porque a Sim, gratidão faz com que a gente reconheça esses passos também que estão sendo dados, esses meios novos que estão sendo assimilados e que acabam complementando aquilo que em alguns momentos a gente não tem condições de participar. verdade. Hoje se É, fala é. daqui para o outro lado do universo. Eu tenho pessoas que acompanham minhas postagens e eu rezei missa pelo Face, YouTube e Instagram durante 7 meses, todos os dias. Agora tenho feito mais Olha, aos bacana. domingos, agora às 18 horas. Mas assim, pessoas, por Ah, exemplo, pessoas da Bélgica, brasileiros que estão em outros lugares. Um jovem caxiense que está na Holanda, ele disse: você foi a companhia. Quando eu estive hum, sozinho, ele é olha, pós-doutor em tecnologia da sim, informação, sim. muito bem colocado na Holanda, e ele disse: de noite, às 11 da noite, eu participava da tua celebração e isso me confortou. Me confortou. Então, para ver como de perto e de longe os meios, Sim, sim, sim. eles eliminam distâncias. Claro que às vezes constroem muros, mas eliminam Também, muitas também. distâncias, muitas distâncias. É, como a gente pode recuperar, digamos assim, este espírito da gratidão? Eu acho que você, em parte, já colocou antes que quando se faz o bem, se encontra pessoas que são do bem. Daria para dizer que é a gratidão
que vai trazer outros a serem agradecidos também. Porque se a pessoa só ouve reclamação, xingação, discórdia, provavelmente essas são plantas num jardim onde é muito fácil logo crescerem ervas daninhas no meio. Mas se pessoas forem de coração grato, isso pode provocar que pessoas que, quem sabe, já perderam o sentimento da gratidão, a recuperem, ou uma vez perdido, a gente diz, caso perdido, ali não precisa tentar mais. Será que existe isso, Frei Jaime? A experiência que eu tenho, hoje nós temos 253 funcionários nas obras sociais, com carteira Sim. assinada. Nós recebemos doações, mas assim, não tem nenhuma doação que não recebe o obrigado de uma forma materializada. Olha que Então, belo. o pessoal se emociona e eu também quero receber os contatos de quem fez alguma doação e eu ligo para as pessoas. Eu ligo para as pessoas porque eu acho que agradecer desencadeia uma felicidade Com certeza. que nós não encontramos em outros momentos da vida. Uma pessoa que recebe um obrigado, ela se torna muito feliz, muito feliz. Então, a gente sempre está atento para quem que eu posso mandar um bolo, para quem que eu posso mandar um Tá certo. cartãozinho. Então, nossas crianças também entram nessa dinâmica de construir gratidão. Por isso que a gratidão, ela se sustenta, a gratidão se sustenta na humildade. Eu acho que o nosso momento Que belo. histórico e a Sim. pandemia nos ajudou a ver que num determinado momento, tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, nós não tínhamos Sim, sim. dedicação. Eu tenho Tá uma coisa certo. que para mim ficou muito vivo, simbólico, é que no começo da pandemia e hoje ainda, nos é dito, fique em casa. A melhor farmácia tem um nome a partir da pandemia. Família. Família. Olha só. Família. E aí, eu penso que as pessoas, fazendo a experiência de humanismo, tornando-se humanas de fato, elas vão se encontrar com a humildade. Quem é humilde também vai entender que não é só corpo, é Verdade. corpo e alma. É uma questão É. porque não existe sabedoria junto aos orgulhosos. Nenhum orgulhoso se torna sábio. Quanto Sim, muito sim, ele pode sim. desenvolver um conhecimento intelectual, mais intelectualizado. Mas os humildes é que fazem a bondade se transformar em gesto. Os humildes fazem a humildade que constrói a bondade. E aí que nós entendemos que a bondade, ela nos torna mais espiritualizados. A bondade nos leva para a espiritualidade. E a espiritualidade é que também desencadeia a gratidão, que São circula, correntes, são, que acaba tendo elos de uma corrente. mão dupla, né? E Verdade. isso é maravilhoso. Então, Heitor, eu sempre fui de muita esperança. Eu sou movido à Sim, sim. esperança. E eu vejo, assim, agora nós estamos iniciando uma obra, o INSS em Caxias tem um prédio federal que eu contatei com 3 administrações pedindo cedam esse prédio para nós, porque a grande defasagem é vaga para idosos vulneráveis. Um lar da Sim, velhice, sim. uma casa geriátrica. Nós vamos ter 140 leitos nesse prédio. É enorme. E aí nós fomos em busca de profissionais de arquitetura. Se apresentaram para trabalhar gratuitamente 63 arquitetos. E aí vi assim,
o custo desse prédio está estimado em 7 milhões. Sim. E a gente está conseguindo um pouquinho cada dia, se faz café da tarde, para levar para casa, tudo para levar para casa. E aí a Isso. gente vê assim, ó, a bondade te espiritualiza. Por quê? Porque a Sim, sim. espiritualidade cristã é o amor. O amor. Então, é através dessa espiritualidade que nós também fazemos acontecer aquilo que São Tiago diz. O amor, ou a fé sem obras é morta. Então, Isso. nós precisamos fazer acontecer esse somatório. Bondade, humildade, humanismo, para chegarmos à espiritualidade. E a espiritualidade vai nos levar para as obras. Não em momentos estanques. É um Sim, processo. sim. É um processo. É um processo. Eu gostei muito no slogan de vocês, onde aparece a Associação Mão Amiga, você efetivando esperança, exatamente o que Sim. você colocou antes. Quando pessoas sentem a vontade de ajudar e de fazer, cresce nela a vontade de querer fazer cada vez mais. Isso se torna um ciclo esperançoso. Sim. Porque quando Sim. você vê o resultado e diz, olha, mas aquela casa, aquele dinheiro que o Frei Jaime falou que precisava, olha a casa sendo inaugurada, né? Olha quantas famílias, olha quantas pessoas. E em todos os projetos aparece exatamente a expressão vulnerabilidade, porque Sim. no fundo está em primeiro lugar o desejo de estar ao lado daqueles que talvez não tenham ninguém ao seu lado. E se tem, são tão carentes quanto eles próprios, né? É o caso do trabalho com famílias, é o caso de, e aqui a gente poderia, quero inclusive convidar para que o pessoal que está nos acompanhando hoje à noite entre na página do Facebook, no Instagram, acompanhe as publicações, é maravilhoso ver aquilo que está sendo feito lá. Por isso não podíamos deixar de hoje à noite nessa celebração do Dia Nacional de Ação de Graças, dizermos assim, que bom que há pessoas que ainda sabem fazer o bem e que ainda sabem se deixar motivar pela esperança. E você é um deles, Jaime. A esperança sempre me movimentou. E eu Sim. vejo que as pessoas querem isso, porque não querem uma vida monótona. E às vezes se tornou, eu até acho que deveríamos incluir no livro dos Provérbios aquele slogan que a gente repete, e para mim ele é muito real e muito profundo. Se a gente não aprende no amor, a gente acaba Uhum. aprendendo na dor. E aí É. que muitos voluntários se tornam voluntários depois da dor. Hum. Não depois da festa, depois da dor. Sim, sim. E isso é Tiveram que interessante, passar, isso é é interessante. verdade, Então, verdade. efetivar uma É. esperança é necessariamente chegar à ação, chegar às obras, chegar às obras. E quando a gente chega às obras, a gente vê o quanto nós podemos fazer com pouco. Só que o pouco de cada um é que garante o necessário. Verdade. Eu sou muito agradecido, sempre muito agradecido, mas assim, eu quando olho para o projeto Mão Amiga, eu acho que é um milagre de Deus. E eu digo para o pessoal, eu posso ter sido o fundador, depois desse formato mais recente, dos Uhum. últimos 11 anos, mas o Mão Amiga, quando nós fomos decidir o nome, a gente pensou, mãos amigas? Não. Nós damos uma mão e a outra Uhum. mão, Uhum. quem tem que dar é a própria pessoa. Certo, Então, certo. porque tu não consegue ajudar quem não se ajuda. Tu não consegue ajudar Verdade. quem não se ajuda. E aí que a gente vê que é também um processo não só de receber, mas um processo de trocas. Hoje nós temos famílias que foram ajudadas e hoje elas ajudam. Então, desencadeia um processo não de acomodação, mas de transformação.
de transformação. E é uma obra de Deus, as coisas, o bem é inspiração divina. Nós humanos somos apenas instrumentos. E É sozinhos a verdade. gente não faz nada, sozinho a gente não consegue fazer nada. E falando em gratidão, Jaime, eu quero citar duas pessoas que são amigos comuns nossos, que antes de iniciar o programa aqui manifestaram gratidão por esta possibilidade de termos hoje à noite esse momento de conversa. Tiago, que você conhece muito bem, Tiago Schmidt, da Sicredi Pioneira, Ah, amigo nossa, comum, ele usou assim esta expressão, os meus dois professores, que em momentos diferentes, tanto você quanto olha, eu tivemos a oportunidade de estar com ele, e uma pessoa extremamente amorosa, séria e assim amante daquilo que faz. No seu trabalho, você tem trabalhado em N circunstâncias com ele. A segunda pessoa é a doutora Silvia Regina Becker Pinto, promotora aposentada que trabalhou por 20 anos aí em Caxias e conhece o seu trabalho muito de perto. Então, nós temos na pessoa do Tiago Schmidt e da doutora Silvia, duas pessoas às quais eu e eu acho que você, do mesmo modo, sim. queremos estender a nossa gratidão nesse Dia Nacional de Ação de Graças a pessoas que entendem como é importante haver quem faça o bem e se dispor a fazer o bem com elas. Eu não tenho dúvida que as duas pessoas, tanto a doutora Silvia quanto o Tiago, eles são uma bênção. São uma bênção. Como Verdade. promotora, ela tem um histórico tão bonito é, a favor da verdade, da justiça. Isso é uma bênção, ter pessoas assim. E o Tiago é uma bênção para o Sicredi. E ele nos apoia direto, mão amiga, é abraçado, o Sicredi carrega no colo mão amiga. E agora estamos fazendo uma parceria muito bonita, que é a Heloísa, a vice-presidente Sim, do sim, sim, sim. Sicredi Pioneira, nós estamos transformando uma associação de recicladores numa cooperativa de recicladores. Olha só. Então, a experiência está sendo fantástica e Sim, eu sim, estou muito agradecido ao Sicredi por ser, e ao Tiago, porque encontrar um jovem com essa empolgação pelo sim, cooperativismo, sim. então é sinal de que o mundo não caminha para o caos. O Tá mundo não certo. caminha para o caos. Não, O não, mundo não. caminha para um belo amanhecer. Um belo É, e, é, amanhecer de esperança. e é uma estrada que sempre vai se achar um retorno. Basta Sempre. procurar. E Verdade, nós, verdade. tomara que nós, na nossa conversa tão simples, mas profunda ao mesmo tempo, hoje à noite, consigamos fazer desse Dia Nacional de Ação de Graças um momento de parada, de reflexão, de gratidão pela vida, mas também de gratidão por aquilo que está à frente e que nós podemos enxergar aquilo que não vemos com os olhos físicos, com os olhos da fé e viver na esperança. E assim agradecer também a ti pela disponibilidade, porque, como o ditado bem diz, você quis acrescentar antes um provérbio, a sabedoria de Salomão, a gente poderia acrescentar mais um. Se quer alguma coisa de alguém, peça para um ocupado, porque ele sempre vai achar um jeitinho de ajudar. E essa experiência eu tenho certeza que você tem encontrado de muitas e muitas maneiras mesmo. Então, muito obrigado também pela tua participação conosco hoje à noite aqui. Obrigado, e eu fiquei muito feliz com esse convite. Obrigado àqueles que nos acompanham. Eu acho que no Dia de Ação de Graças, se a gente pudesse dizer simplesmente obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Nós estaríamos dizendo uma prece, fazendo uma prece muito profunda. Nós temos muito que Verdade. agradecer. Temos dificuldades, desafios, mas nós olhamos não para aquilo que nos falta, nós olhamos para aquilo que nós já alcançamos, principalmente as conquistas imateriais. Imateriais. Essas vão conosco.
Eu quero agradecer primeiro a Frei Jaime Bétega pela disponibilidade em estar conosco nesta noite de ação de graças no Viva Bem Multimídia, a todos aqueles que fielmente nos acompanharam ao vivo aqui, um número muito grande de pessoas que deram o seu oi e manifestaram-se. Temos na lista algumas perguntas, mas infelizmente não vamos ter condições de agora começar ainda a responder perguntas. A nossa intenção era, de fato, motivar a gratidão e não deixar morrer o sentimento maior para a vida presente e para a vida futura. E quando agradecemos a Frei Jaime Bétega pela disposição em estar conosco e a todos vocês que assim participaram conosco deste programa à noite, lembrar ainda que assim que terminarmos aqui, este vídeo estará disponível no IGTV do @Viva Bem Multimídia e logo um pouco mais tarde, preciso me dar um tempinho de terminar o vídeo, estará também disponível no nosso Facebook e no nosso YouTube. Frei Jaime, muito obrigado. Sua palavra final para encerrarmos o programa desta noite. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos. Vamos viver felizes. Vamos viver felizes. Temos muitos motivos para continuar a caminhada, apesar dos desafios. Estar vivo é a maior glória, a maior graça. E o 2020 não é um ano perdido. Tá certo. 2020 é um ano de muito aprendizado. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e uma boa noite a ti e a todos que nos acompanharam aqui. Um Boa noite, abraço, paz e bem. Deus seja Tchau. louvado. Amém, para sempre. Muito bem, gente. Agradecemos assim a sua presença, a sua participação e também de Frei Jaime Bétega conosco hoje à noite. Tenham todos uma boa noite, ainda um restante de semana e já se preparando para o final de semana também.